Graça e paz, sala de oração, tudo bem com vocês? Já sabem onde é que eu estou? Para matar a saudade do templo? Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Caio, eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada de Mucuri e eu estou aqui hoje para gravar mais um vídeo da série Avivalistas. Mas antes da gente começar a gravar esse vídeo, eu queria compartilhar algo com você. Um tempo atrás eu ouvi um pregador que dizia que os antigos reis acreditavam que o poder da adoração era mais forte do que qualquer coisa. Eles acreditavam que o poder da adoração era mais forte que o poder das espadas dos inimigos. E é por isso que eles mandavam os músicos na frente dos exércitos nas batalhas, porque eles acreditavam que o poder da adoração era mais forte do que qualquer coisa. E ainda é assim nos dias de hoje. A tua adoração tem o poder de mover o coração de Deus em prol de alguém. E é por isso que nessa noite eu te convido a você adorar junto comigo. Antes que a gente comece a gravar esse vídeo. Só que nessa adoração, eu queria que você se lembrasse de alguém que, por algum motivo, se desviou dos caminhos do Senhor. E para que você fizesse nessa noite a tua adoração alcançar os céus em favor dessa pessoa. Então a gente se vê daqui a pouquinho, do outro lado dessa porta, para a gente começar o vídeo. É nóis! Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Ei, o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul.
Glória a Deus, irmãos. Sejam todos bem-vindos. É com imenso prazer que hoje nós damos início a mais um capítulo da série Avivalistas. E hoje eu venho trazer para vocês um pequeno resumo da vida de um grande homem, Evan John Roberts. Mas antes que a gente inicie essa caminhada nesse vídeo, eu queria dizer para vocês que eu estou um pouquinho assim nervoso. Então, caso eu me perca no decorrer do vídeo, eu fiz algumas anotações e a gente vai caminhando junto, ok? Evan é o filho mais novo de um casal galês, Henry e Hannah Roberts. Ele nasceu no dia 8 de junho de 1878, em Low, no país de Gales. Evan nasceu num lar familiar de poucos recursos. Ele não tinha grandes condições de estudo, não tinha grandes capacidades intelectuais e não era muito bom em se comunicar com as pessoas. Mas Evan era um menino muito sério. Ele foi criado num lar calvinista metodista, frequentava regularmente a igreja e à noite memorizava as escrituras. E um dos relatos que me marcaram, que eu achei, sobre a infância desse rapaz foi esse. O seu desejo ardente de servir ao Senhor superava todas as dificuldades. E pelo Espírito Santo de Deus, suas deficiências eram supridas com a graça e a unção derramadas pelo poder de Deus em sua vida. Glória a Deus, irmãos. Em 1891, aos 13 anos de idade, Evan começou a orar incansavelmente por duas coisas. A primeira é para que Deus o enchesse com o seu Espírito Santo. E a segunda é para que o Senhor enviasse um avivamento no país de Gales. Talvez foi essa a razão pela qual o Senhor iniciou uma onda internacional de avivamento no país de Gales através de Evan John Roberts. Alguns historiadores dizem que Evan fez o maior investimento no banco de orações do Senhor para que Deus enviasse o avivamento na sua terra natal. Enquanto a maioria dos jovens se preocupava em se divertir e se dedicava a uma vida de pecado, Evan frequentava todos os cultos e participava regularmente das reuniões de oração. Alguns relatos de amigos de infância dizem que ele orava dia e noite sem cessar. E como eu já disse antes, ele aproveitava o tempo livre para se dedicar à leitura das Escrituras e a ter momentos de comunhão com Deus. Em 1904, aos 26 anos de idade, Evan começou a estudar para o ministério em Newcastle Hemi, essa escola que você está vendo agora. Ele tinha acabado de começar o seminário, quando teve uma visão na qual Deus o chamava para voltar para a sua pequena cidade e pregar para os jovens de sua igreja. 13 anos antes, Evan começou a clamar pelo avivamento. Começou a orar incansavelmente para que Deus mudasse a condição espiritual da sua família, dos seus amigos, dos jovens da sua igreja e de todo o seu país. Eu queria que você parasse e imaginasse comigo. Você buscou, você se dedicou, você estudou sua vida inteira. Finalmente está no seminário que você tanto sonhou e Deus fala com você com 15 dias. 15 dias que você está estudando onde você tanto sonhou, para você largar tudo, voltar e pregar para as pessoas que passaram a vida inteira com você. O que você faria? Você voltaria? Você largaria tudo? Pois bem, senhoras e senhores, Evan John Roberts não voltou. Mas calma, ele não voltou naquele dia. Afinal, ele tinha um culto para ir à noite. E no culto à noite, ele teve outra visão. Agora Deus mostrava a ele os seus amigos de infância. E então Evan entendeu que Deus estava mandando ele voltar e evangelizar eles. Sabe o que isso me faz lembrar? Do que está escrito em Lucas 5. Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Evan passou a vida inteira ao lado daquelas pessoas e nada aconteceu. Agora chega alguém diferente e diz: Pedro, volta, joga a tua rede do lado direito, que lá haverá peixe. Alguém que diz: Evan, volta para a tua família, para os teus amigos, para os jovens da tua igreja, que você vai evangelizar eles. Sabe o que Jesus disse a esses dois homens? Faz de novo.
Talvez você tenha parado no tempo. Talvez você tenha deixado coisas de lado. Talvez você esteja pensando, Caio, eu não vou conseguir mais. Eu já tentei e não dá certo. Sabe? O que tem de diferente agora é que Jesus fala para esses homens, fala para mim e fala para você. Agora é sobre a minha palavra. Então faz de novo e de novo. Sabe? Jesus disse a um cego, veja, e ele viu. A outro, ele colocou a mão nos olhos e ele viu. E para outro, ele cuspiu no chão, pegou o barro, passou em seus olhos e ele viu. Jesus fez o mesmo milagre de 3 formas diferentes. Sabe o que isso mostra para mim e mostra para você? É que o de novo do Senhor nunca é igual a antes. Então agora, sob a palavra de Jesus, Evan volta para a sua cidade. E quando Evan chega na sua cidade, ele tem uma visão, outra visão. Agora de um cheque de 100 mil. 100 mil. 100 mil almas salvas. E já eu continuo falando sobre esse cheque. Agora, Evan vai para a sua igreja. A igrejinha onde ele foi criado. E ele começa a passar a sua visão sobre o avivamento. Ele ensinou o povo a orar uma oração simples. Envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Interessante que hoje eu estava lendo um livro, Porque Tardo o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. E no capítulo 4 desse livro, ele escreve uma afirmação do escritor Edward Bounds, creio que seja essa a pronúncia, se eu estiver errado, não é sobre o nome dele que eu quero falar, mas sim sobre o que ele escreveu. Ele faz uma afirmação interessante, e ele diz que só se pode fazer uma oração curta e poderosa em público quem mantém uma longa e poderosa comunhão com Deus em secreto. Evan repetiu essa oração curta e poderosa a noite inteira. Então o culto acabou. As pessoas começaram a ir embora e Evan continuou. Envia o teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Envia o teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Amanheceu o dia, as pessoas começaram a chegar e Evan continuava. Envia o teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Então a igrejinha começou a se encher e Evan começou a passar a visão dele sobre 4 pilares que ele achava importante para o avivamento. E eu vou colocar na tela para que você acompanhe comigo a leitura. Primeiro, confesse todo o pecado conhecido, recebendo perdão através de Jesus Cristo. O segundo, remova qualquer coisa em sua vida sobre a qual você tem dúvidas ou se sente inseguro. Terceiro, esteja pronto a obedecer ao Espírito Santo imediatamente. E quarto, confesse publicamente o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Os cultos continuavam todos os dias e o fogo do avivamento começou a se espalhar pela região. Agora eu te pergunto, você lembra do cheque? No mesmo mês de outubro, realmente esse era o caso no país de Gales. No mesmo mês de outubro, o número de conversões era narrado diariamente no Western Mail, o jornal nacional do país. Os jornalistas famosos, os pregadores e até mesmo o futuro primeiro-ministro do país atestaram a autenticidade do avivamento. Na primeira manhã seguinte, primeira manhã daquela semana milagrosa, as pessoas se juntavam em grupos na rua principal daquela cidade e a pergunta nos lábios deles era uma só: como você se sente agora? As imagens estavam gravadas em suas mentes
E aquelas imagens dos cultos eram o que acontecia diariamente. Culto após culto, aquilo continuava acontecendo. Uma bela noite, o reverendo Matthew Morgan disse as seguintes palavras: quando eu entrei naquele templo, eu vi Eva, que dançava com alegria por causa de um homem que estava orando fervorosamente e que estava rindo enquanto orava. E Eva mostrava sinais animados de uma alegria triunfante em concordância com a oração daquele homem. E o reverendo conclui dizendo: glória a Deus por uma religião alegre. Pessoas se reuniam em grandes números e os encontros duravam horas. Desde o início havia um senso de convicção de pecado. Transgressões eram confessadas e estilos de vidas eram afetados. Cultos de avivamento começavam espontaneamente e muitas das vezes eles começavam sem a presença do avivalista. A maioria dos líderes do avivamento eram jovens e adolescentes. Criancinhas lideravam grupos de oração e testemunhavam para os pecadores mais endurecidos. Sabe, irmãos, as igrejas ficavam superlotadas de jovens e muitos deles eram enviados dali já para evangelizar. Novos convertidos lideravam grupos de oração e estudo bíblico. E isso foi um soco, sabe? Um burro. Porque quem me conhece bem sabe que muitas das vezes essa foi a minha desculpa. Por muitas vezes eu usei a desculpa de ser neófito. Qual tem sido a sua desculpa? Qual tem sido a sua desculpa para não se empenhar na obra do Senhor? Sabe, irmãos, Moisés era gago. Gideão, o menor de sua casa. Samuel era novo demais e não sabia falar. Abraão, velho demais e sua mulher era estéril. Sabe? Eu queria te dizer que Deus não vai olhar as suas possibilidades. Ele vai usar as suas impossibilidades. Para que uma coisa fique clara para mim e para você: não sou eu e nem é você que faz, é o Senhor que faz. Então para de dar desculpa, se coloca à disposição do Senhor, que Ele vai te usar para coisas grandiosas. E continuando o nosso estudo, os cultos, liderados por jovens e adolescentes, liderados por neófitos, continuavam sem parar. E a presença de Deus era manifesta de uma forma especial. Grandes congregações, de até milhares de pessoas, foram movidas pelo Espírito a se dobrar e adorar ao Senhor em um só som, em uníssono. Às vezes, a glória do Senhor brilhava dos púlpitos com uma luz tão forte que os pastores e os pregadores corriam com medo de serem completamente arrebatados. Que coisa maravilhosa, coisa grandiosa, não tem como explicar, não tem como descrever. Eu creio que não tem como a nossa mente imaginar o que foi naquele lugar. O avivamento, irmãos, no país de Gales foi como a invasão poderosa da presença de Deus no país inteiro. Era como se o reino de Deus tivesse manifesto na terra. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Não tem como explicar. Sabe, uma das coisas que mais me marcou também nesse estudo foi que as casas de prostituição fecharam. Os salões de jogos fecharam. Os bares. Antes de falar que os bares, o que aconteceu com os bares, eu queria dizer para você que a venda de bebida alcoólica caiu de uma forma inexplicável. Sabe, relatos de algumas pessoas dizem que as pessoas entravam nos bares, compravam as bebidas e depois eles davam
meia volta, viravam e iam embora. Porque diziam que a presença de Deus era tão grande que quando eles iam com a mão ao copo, eles não conseguiam voltar com o copo até a boca. Então eles largavam as bebidas e iam embora. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E por consequência disso, os bares também fecharam. E tudo que era pecado e conduzia a população a uma vida longe de Deus foi pouco a pouco falindo. Famílias foram restauradas, lares foram firmados sobre uma vida santa e consagrada a Deus, e até mesmo o campeonato de futebol foi esquecido e por consequência também foi cancelado. As pessoas não iam mais aos estádios. Os jogadores agora queriam começar a buscar a Deus e logo tudo que não levasse a presença de Deus foi deixado de lado. Uma das coisas interessantíssimas para mim, para a Beth, para o pastor, é que as livrarias venderam todos os estoques de Bíblia. Cidades inteiras tiveram uma vida nova em Cristo Jesus. E não apenas uma ou outra pessoa isoladamente. Deus levantou um jovem como pregador para que ele conduzisse várias cidades a uma vida de oração, a uma vida de jejum e de comunhão com Deus. Agora essa pergunta é para mim e é para você. Nós vamos ter que esperar que outra geração se levante para clamar pelo nosso país? Sabe, Mike Shea fala em um dos seus livros Cordeiro, a oração sacerdotal, sobre um sonho que o personagem Timóteo teve com João e os discípulos do Senhor. Mas antes que eu conte para você o que João diz a Timóteo, eu queria que você se colocasse no lugar de Timóteo. Eu queria que tudo aquilo que João disse nesse livro para Timóteo, você tomasse posse hoje. João diz: Timóteo, eu e os discípulos preparamos o caminho para o Cordeiro. Você e a sua geração preparam o caminho para o leão. Eu preparei o caminho para o Messias que sofreu. Você prepara o caminho para o Messias que reinará. Sabe o que Eva estava fazendo, irmãos? Preparando o caminho para o leão. Um jornalista de Londres que assistiu às reuniões ficou surpreso ao ver como os cultos prosseguiam quase sem liderança ou orientação humana. Hinos, leitura da palavra, oração, testemunhos dos convertidos e breves exortações por várias pessoas sucediam segundo o Espírito guiava. Os grandes hinos da igreja eram cantados durante 3/4 das reuniões. A ordem reinava, embora 1.000 ou 2.000 pessoas estivessem presentes. Sabe o que isso diz? Que em uma reunião de 1 hora, 45 minutos eram de louvores e adoração. Se alguém demorava na exortação, outra pessoa começava o hino. E Eva insistia continuamente: obedeçam ao Espírito. E o Espírito mantinha a reunião pacífica e em ordem. O reverendo Jones descreveu um culto onde Evan pregou a mensagem da salvação com as seguintes palavras: como um só homem, primeiro com um suspiro de alívio e depois com um grito de alegria delirante, pôde fazer toda a audiência ficar de pé e todo o recinto se encher da presença de Deus. A presença santa de Deus era tão manifesta que o próprio orador sentiu-se dominado por ela. O púlpito onde ele se encontrava estava tão cheio com a luz de Deus que ele teve de retirar-se. Essas foram as palavras do reverendo Jones. Caíram as barreiras denominacionais, de forma que líderes, pastores e todos os crentes preocupavam-se apenas em adorar ao Senhor e Rei Jesus Cristo, juntos como uma grande e verdadeira família. Isso me faz lembrar do que está escrito em João 17, do 21 ao 23. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Evan não queria que as pessoas olhassem para ele, porque dizia que as atenções deveriam ser para o único que merecia todas as atenções, Deus. Por muitas vezes ele ficava calado durante os cultos, preferindo que o Espírito Santo os dirigisse. E raramente ele falava com os jornalistas ou permitia que tirassem foto. Evan John Roberts foi um instrumento de Deus para trazer bênção a todo um país. Ele trabalhou sem parar no avivamento e infelizmente não deu atenção à sua própria saúde. Ele não tirava um dia para descansar e se sentiu exausto, vindo assim a ter um colapso físico e emocional. E em abril de 1906, Evan deixou então o país de Gales e foi morar na Inglaterra para tratar da saúde. Evan manteve a sua fé, escreveu várias poesias e ficou convencido que a obra da intercessão era de vital importância. Há vários relatos de como ele continuou sua missão, especialmente de joelho, e com suas publicações que incentivaram o crescimento missionário do século XX. Evan viveu em Cardiff até a sua morte, em 1951, aos 73 anos de idade. Evan então foi enterrado em Loughborough, uma cidade onde nasceu no país de Gales, onde hoje há uma coluna memorial em sua homenagem e para comemorar o avivamento. Em seu obituário, o The Western Mail, o mesmo jornal que anunciava as conversões na época do avivamento, resumiram a carreira de Evans com essas palavras: ele foi um homem que experimentou coisas estranhas. Em sua juventude, ele parecia segurar a nação na palma das suas mãos. Ele suportou tensões e se submeteu a grandes mudanças de opinião e ponto de vista, mas suas convicções religiosas permaneceram firmes até o fim. O avivamento no país de Gales durou apenas 9 meses, mas nesse pouco tempo ele marcou o mundo. Uma pesquisa feita 6 anos depois do avivamento descobriu que 80% dos convertidos continuaram nas mesmas igrejas onde se converteram. Isso não significa que 20% se desviou, porque muitos se mudaram para missões independentes e outros se mudaram de igreja. É com muita alegria que eu concluo esse pequeno resumo da vida desse grande homem. E eu queria concluir esse estudo com uma frase do próprio avivalista: eu não sou a fonte deste avivamento. Eu sou apenas um agente entre o que vai ser uma multidão. Eu não sou aquele que está tocando os corações de homens e mudando as suas vidas. Não sou eu, mas o Deus que opera em mim. Evan John Roberts.